Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Miguel Oliveira, da Igreja Batista Ebenezer, e estou muito feliz em poder estar com você novamente. E a gente vai falar hoje sobre vida em comunhão em plena quarentena. Mas antes da gente continuar com esta reflexão bíblica, eu gostaria que você dê o seu like aí, se por acaso você ainda não se inscreveu no canal, por gentileza, eu te convido a fazer isso, não paga nada, é grátis. E eu te peço para que você também possa compartilhar o vídeo, se porventura você gostou, tá bom? Então fique conosco. E hoje eu quero falar com vocês sobre vida em comunhão em plena quarentena. E eu gostaria de ler com vocês aqui 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, que diz assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então, meus queridos, Paulo, ele escreveu a respeito de muitos dons espirituais, e ele comparou a igreja a um corpo físico. E daí ele começou a explicar nessa carta do apóstolo Paulo, especialmente do capítulo 12, 13, indo para o 14 em diante, que assim como o corpo que precisa de todas as partes para funcionar adequadamente, isso quer dizer também que cada membro da igreja pode usar os seus dons espirituais, para contribuir para o fortalecimento e amadurecimento da igreja do Senhor, da sua igreja local. O apóstolo Paulo, ele faz uso do funcionamento do corpo humano para ilustrar como é que deve funcionar a igreja. A saúde do corpo, ela está vinculada ao bom desempenho e à interação dos seus membros. Então veja que Paulo ele estava explicando, além de outros assuntos importantes, que um só membro, somente um só membro, ele não forma o corpo. Uma única pessoa não forma o corpo. O conjunto de membros que age em uma unidade interativa forma o corpo ou o organismo. Veja que por isso nós precisamos da comunhão, porque eu quero falar sobre isso. Nós precisamos da comunhão de uns para com os outros, para que haja realização dessa grande missão de Deus no mundo. O que nós precisamos saber, meu querido, é que a palavra de Deus, quando ela impacta o nosso coração, quando nós a lemos, essa palavra, ela nos responsabiliza em seu próprio cumprimento. E para o cumprimento dessa missão, é preciso que haja comunhão no corpo de Jesus. O que sabemos da palavra de Deus nos responsabiliza em seu próprio cumprimento. E esse cumprimento, o cumprimento da missão de Deus aqui na terra, a igreja do Senhor, os membros desse corpo, que é a igreja do Senhor, precisa ter comunhão. Então, irmãos, nós fazemos a comunhão acontecer. Você precisa fazer a comunhão acontecer. E nós fazemos essa comunhão acontecer quando nós passamos a compreender que a igreja é formada de pessoas, mas pessoas diferentes. Veja que lemos aqui no versículo 12, acabamos de ler. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Jesus Cristo. Veja, meu querido, que na igreja de Jesus são muitos os membros e eles são diferentes. Nós somos diferentes de uns para com os outros. Dê uma olhadinha à sua volta aí e você vai constatar que somos bem diferentes. Nós temos personalidades diferentes, nós temos jeitos diferentes, nós temos traços diferentes, ou temperamentos, ou dons, ou talentos diferentes. Porém,
Apesar das grandes diferenças nos traços, nos temperamentos, nos dons, nós precisamos ser atraídos uns para com os outros. Isso nós chamamos de mutualidade. Querido, querida, no corpo humano e no corpo de Cristo, que é a igreja, há unidade e não uniformidade. Há harmonia e não igualdade na forma e função. Por exemplo, o coração não tem a mesma função do olho. Da mesma forma, o pulmão não tem a mesma função dos rins. Então, se houvesse uniformidade, não haveria corpo. Um só membro não forma todo o corpo e nem por ele responde. Então, querido ou querida, que todos nós possamos entender que a igreja, ela é formada de pessoas e pessoas diferentes. Porém, nós fazemos essa comunhão acontecer também quando nós passamos a compreender que a comunhão, ela precisa ser alicerçada pela fé. A base da comunhão é a fé. Assim também, diz o versículo 13, assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos ou livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para a formação desse um só corpo. E a todos nós foi dado de beber o mesmo Espírito. Isso é fé, querido e querida. Nós somos inseridos no corpo de Cristo, simbolizado pelo batismo. E para que assim fosse, exercitamos a fé e por meio dela nós passamos a abraçar Jesus Cristo de Nazaré. No corpo de Cristo, todos nós temos esta peculiaridade, a fé em Jesus. Todos cremos em uma única pessoa, em Jesus. Daí, nós precisamos preservar nossa fé, porque ela é a base da verdadeira comunhão entre os seus membros, entre o corpo, os membros deste corpo de Jesus da igreja local. Também, nós fazemos a comunhão acontecer quando nós passamos a aceitar a diversidade de dons, talentos no ministério, no corpo de Jesus, que é a sua igreja. Paulo ainda fala, ora, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos membros. Se um pé disser, por que não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso, queridos, deixamos de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, não estaria, onde estaria a audição, disse Paulo. Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Se todos fossem um só membro, onde estaria todo o corpo? Assim, há muitos membros, Paulo está dizendo, mas existe um só corpo, que é a igreja do Senhor Jesus. Então, para a igreja ser o que ela é, para que a igreja possa alcançar o mundo, toda ela precisa ser bem viva, bem dinâmica e compreender qual é a tua função neste corpo de Jesus aqui na terra. Só pode ser considerado membro deste corpo de Cristo a igreja que exerce uma função, um serviço, um ministério. Ter o nome no rol de membros e não exercer função no corpo de Cristo é se colocar como acessório. O acessório não é parte integrante deste corpo, não tem vida, nem contribui para que haja vida. Então você, eu, nós não podemos ser acessórios, nós precisamos ser membros deste corpo. Então veja que exercer com alegria e excelência a função dada por Deus, ainda que você está servindo nesse corpo de Cristo, que é a sua igreja, o corpo de Jesus, você tem que servi-lo com alegria, com excelência, com dedicação. Paulo vai dizer ainda que assim na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os dons, etc, etc. Então veja que nem todos têm a mesma função, cada um tem o seu papel. Então você pode até não gostar de todos os ministérios ou de todos os serviços da igreja, mas você precisa admitir que todos os membros, todos eles, têm uma função
e de igual importância dentro deste plano maior de Deus em salvar o mundo, em salvar todas as pessoas. Queridos, ainda nesse fazer comunhão, e se você quer fazer acontecer esta comunhão, nós precisamos ter cuidado com a vida dos nossos irmãos. Paulo disse, a fim de que não haja divisão do corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos sofrem também juntamente com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram também com ele. Então a igreja é lugar de encorajamento. Seja você um encorajador do seu próprio irmão. Seja você aquela pessoa que possa encorajar o outro. Especialmente nesse tempo agora de quarentena, em que muitas pessoas estão perdendo a esperança. Muitas pessoas estão desiludidas, estão desesperançadas. Então a palavra encorajadora tem esse poder que você nem imagina, o rendimento de pessoas encorajadas, motivadas. É impressionante. Então seja um encorajador. Encoraje o outro. Leve uma palavra amiga ao outro. Incentiva-o. Faça acontecer. Porque muita gente hoje está precisando de um olhar, está precisando de um ombro, de um aperto de mão, de um abraço, de uma conversa, ou de um simplesmente atenção. Está precisando de comunhão, especialmente nessa quarentena, meu querido. O que você está fazendo? É hora de você pegar na mão de Deus e falar com Ele, Senhor, eis-me aqui, sou o teu canal de bênção para abençoar as pessoas. Se cada membro do corpo de Cristo passar a tomar essa iniciativa, nós iremos alcançar a verdadeira comunhão de uns para com os outros. E daí eu quero terminar contando uma pequena ilustração, a fábula do porco-espinho. Durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Era muito frio. Os porcos-espinhos, percebendo a situação, eles resolveram se juntar em grupos. Assim se agasalhavam e se protegiam mutuamente. Mas os espinhos de cada um começaram a ferir uns aos outros, feriram os companheiros mais próximos. Justamente os que ofereciam mais calor, eles eram mais atingidos. Por isso, eles decidiram se afastar uns dos outros. Mas, em compensação, o saldo de tudo isto é que eles começaram de novo a morrer congelados. Precisaram fazer uma escolha então. Ou eles faziam a escolha, ou eles desapareceriam da terra. Ou aceitavam os espinhos dos companheiros, ou morriam todos. Com muita sabedoria, eles decidiram voltar a ficar juntos. Aprenderam assim a conviver com as pequenas feridas que a relação muito próxima podia causar, já que o mais importante era o calor do outro, e assim sobreviveram. Assim eles passaram a viver. Ou eles escolhiam passarem frios e morrerem, ou eles escolhiam ficarem juntos, rever suas diferenças e todos viverem. Qual é a moral dessa história então? O melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas é aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos de uns para com os outros e a valorizar suas qualidades. Os crentes, para que se unam, é preciso que se amem. Para que se amem, é preciso que se conheçam. E para que se conheçam, é preciso que vão ao encontro um do outro. Isso é mutualidade. Isso é vida. Querido, eu não sei como você está vivendo também em casa, nesse período agora da quarentena, e que muitas vezes muitos têm perdido a comunhão, mesmo vivendo juntos. Porque eu falei hoje sobre vida e comunhão em plena quarentena. Vida e comunhão em plena quarentena no corpo de Jesus.
Uma frase que eu aprendi muito quando eu estava fazendo o seminário teológico lá no Seminário Teológico Batista do Nordeste, eu me deparei muito com essa frase. Quem falava sempre essa frase foi o pastor Ágabo Borges, o Dr. Borges. Ele dizia: frutifique-se no local onde você foi plantado. Floresça onde você está. Floresça onde você está convivendo, vivendo. Floresça na sua igreja local. Se fortaleça lá. Busque lá. Abra o coração para fazer diferença. Querido, você que está agora também implantado, que você está sendo edificado aí nessa casa onde você vive, floresça aí. Floresça em seu casamento. Floresça no seu trabalho. Floresça em tudo aquilo que você precisa. Agora é o momento de você florescer. Frutifique onde você está implantado agora. Porque amanhã Deus fará diferença. Mas o mais importante é você compreender que Deus, Ele quer fazer mais na sua vida. Por isso, nesta hora, eu quero orar por você. Feche os teus olhos se você puder e ore comigo. Querido Deus, eterno Pai, oro neste momento por cada pessoa que está nos ouvindo. Deus, nos ensine a viver em comunhão. Nos ensine a viver em paz, mesmo no período da quarentena. Abençoe cada lar, abençoe cada vida, cada trabalho. Abençoe as igrejas locais que estão espalhadas neste mundo. E abençoe os pastores, abençoe os líderes das igrejas. Abençoe cada ministério, Deus, especialmente desta comunidade de fé que eu faço parte. Essa é a minha oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez, não esqueça de dar o seu like, assinar o canal e, se possível, se gostou, compartilhe. Que Deus te abençoe. Grande abraço.